Fala aí, galera, beleza? Voltei aí para fazer uns vídeos sobre investimentos e eu queria começar aí nesse meu retorno falando sobre uma questão que muitas vezes eu vi aí, né, tratando com clientes. A pessoa vem para mim e pergunta: "Ei, pô, eu quero fazer uma aplicação, mas só quero deixar o dinheiro aplicado 6 meses, um ano." Aí eu já fico logo meio assim, com o pé atrás, porque quando você. Primeira coisa, quando você vai fazer um investimento, você tem que separar aquilo que é curto prazo daquilo que é longo prazo. Não dá para ganhar dinheiro no curtíssimo prazo. Isso é muito difícil. Isso é especulação. Isso não é investimento de caráter previdenciário, né? Isso aí é você, o dinheiro que está ali parado por qualquer razão que seja, né? E que você quer rentabilizá-lo, né? Para ganhar aí um dinheiro, só para ele não ficar parado, mas aquele dinheiro ele já está destinado, ele já está comprometido. Pode ser uma viagem, pode ser a compra de um carro, pode ser você dar entrada num apartamento. Então é um dinheiro que já está comprometido. Não dá para você ganhar muito dinheiro fazendo uma aplicação de curto prazo. E aqui nós vamos chamar de curto prazo tudo aquilo que for menos de um ano, só para fins didáticos, para poder deixar claro essa noção aí de deixar o dinheiro meio que só para ele não ficar parado, deixar ele render alguma coisa, né? Num período aí de 6 meses, você não tem necessidade de usar o dinheiro imediatamente. Então você vai fazer uma aplicação só para ele não ficar sem render nada, né? Porque ele já está comprometido. Isso é muito importante. É dinheiro que já tem destino, é dinheiro que já tem um objetivo. Então não adianta querer tentar maximizar retorno em cima daquele dinheiro. Isso é um erro que eu vejo muita gente cometer, porque aí você vai aplicar mal, você pode assumir um risco desnecessariamente e até perder dinheiro por causa dessa falta de conhecimento, dessa falta de capacidade de separar o que é dinheiro de capital de giro, o que é dinheiro de uma reserva emergencial ou dinheiro que você está guardando para um determinado fim. Então, isso aí não pode ser caracterizado como investimento de longo prazo de caráter previdenciário. Eu acho que essa noção e essa capacidade de distinguir, de fazer essa distinção entre o que é aplicação de curto prazo, só para você não deixar de ganhar nada, e o que é uma aplicação de longo prazo, de caráter previdenciário, ou seja, nós estamos falando aqui do seu pé de meia, do dinheiro que vai trabalhar para você, do dinheiro que vai precisar de tempo para poder trazer rendimentos que sejam diferenciados e acima da média. Esse conceito eu acho fundamental, né? Por isso que às vezes é bom a pessoa ter uma conta no banco para dinheiro corriqueiro, vamos chamar assim, dinheiro que você paga a conta de cartão de crédito, paga as suas despesas mensais, é um dinheiro que está comprometido, ou para alguma despesa que seja maior aí na frente, como a gente já falou, um carro, uma viagem. Então é um dinheiro ali que está servindo para esse propósito. Agora, quando é caráter previdenciário, aí nós temos aí toda a calma, toda a tranquilidade para elaborarmos estratégias vencedoras e que tem o potencial de proporcionar um retorno bem acima da média. E um dos assuntos que eu queria trazer aqui hoje é justamente sobre a estratégia de você minimizar a carga tributária. E até podemos entrar aqui um pouco também na estratégia de minimizar custos.
Porque são dois desafios que você tem. Aliás, o investidor pessoa física, ele tem sempre três grandes desafios, né? Um é vencer o dragão, que é a inflação. Ele tem que superar a inflação, os investimentos dele, né? O primeiro desafio do investidor, todo investidor, é bater a inflação. Porque se ele não bater a inflação, ele vai ficar mais pobre, mesmo que ele tenha algum tipo de rendimento. Mas se não bater a inflação, a sua capacidade de poder aquisitivo diminui. E ele empobrece sem sentir. Então, o dragão é o primeiro grande desafio. Anota aí, se você estiver anotando, isso é importante. O segundo grande desafio é o leão, né? O leão, ele vai dar aquela mordida, ele é o nosso sócio, quer você goste ou não, né? Mas existem estratégias, e eu pretendo falar um pouco disso aqui hoje, conceitualmente, tá? Hoje eu não tenho quadro, não tenho nada, estou fazendo o meu primeiro vídeo aí de volta, né? De retorno aí. Eu queria passar bastante conteúdo e bastante conceito, eu acho que falando de conceito, que eu consigo aí transmitir uma mensagem que vai contribuir para o seu conhecimento e que vai agregar valor ao seu entendimento sobre investimentos e que você saia depois de ouvir esse vídeo aqui, entendendo um pouco melhor esses conceitos e tenha condições de aplicar esses conceitos nas suas decisões de investimento. Isso aí é fundamental, né? Eu aprendi isso no meu programa lá de MBA, quando eu fiz, o professor falou, você vai ter que aprender 20 ou 30 conceitos, e você vai ter que aplicar esses conceitos, e são conceitos que você consegue fazer a diferença na margem. Então é tudo marginal. Assim, você bater a inflação é marginal. Se a inflação for de 3,5% esse ano e você conseguir um retorno de 4%, você ganhou na margem. Se conseguir um retorno de 3%, você perdeu na margem. Então, esse conceito de ganho marginal, de perda marginal, de agregar valor marginalmente, ele é muito importante. Mas, enfim... Então, voltando aqui, o segundo desafio é o leão. Então, na margem, a gente também consegue elaborar e traçar estratégias que possam minimizar a carga tributária dos seus investimentos, das suas aplicações, usando um pouco de conhecimento, conhecendo como é que funcionam aí as alíquotas, né? Os prazos, você pode se programar, você pode se planejar e elaborar um plano para minimizar a carga tributária. E esse é um conceito que eu acho muito importante, porque só aí você pode trazer ganhos expressivos ano após ano, só com esse plano, independente de performance, tá? Aqui o nosso foco ainda não vai ser performance. Eu vou falar sobre performance em algum momento, né, mais tarde, mais para frente, mas aqui, para fins didáticos, é importante sedimentar bem esse entendimento, esse conhecimento de que você precisa, primeiramente, bater a inflação, né, bater lá o dragão, superar o IPCA ano após ano. Caso contrário, você estará empobrecendo, perdendo poder aquisitivo paulatinamente. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo é o leão, e nós vamos falar aqui um pouco disso, né? Como minimizar a carga tributária. O terceiro são custos administrativos, custos de comissões, custos etc e tal, que fazem parte aí do mundo dos investimentos. Mas, de novo, a gente tendo aí um pouco desse entendimento, a gente consegue elaborar estratégias para reduzir drasticamente esses custos. Então, vamos falar aí da estratégia de redução de carga tributária nos investimentos. Então, para quem vai investir em renda fixa, vamos começar com renda fixa. Para quem vai investir em renda fixa, é bom ter em mente, né,
que existe uma alíquota regressiva, que começa em 22,5% sobre os rendimentos. Então, se você faz uma aplicação e resolve resgatar essa aplicação 6 meses, daqui a 6 meses, você vai sofrer aí uma mordida, vamos falar assim, né, do leão, uma mordida de 22,5% em cima dos seus ganhos. É uma alíquota alta, né? Mas independente, sem entrar no mérito, é alto, é baixo, comparar com outros países, não importa. Essa é a lei e nós temos que seguir, não tem jeito, né? Todo mundo, qualquer aplicação em renda fixa, vai ter que se submeter a essa regra. Então, nós como investidores podemos, sabiamente, né, de forma aí mais inteligente, procurar esticar prazo. Por isso que é importante ter esse conceito em mente. Porque se eu preciso do dinheiro para 6 meses ou 1 ano, eu vou escolher uma aplicação que talvez seja isenta de imposto de renda, né? Não vai incidir imposto de renda sobre os rendimentos. É uma ideia, mas você já tem que colocar aqui na equação o fator tempo. Porque se eu posso esticar tempo, ao invés de resgatar em 6 meses, resgatar em 1 ano, eu já começo a reduzir a mordida do leão. Ela começa a ficar menor, ela vai diminuindo de tamanho. Então, isso aí é importante, porque se você, como investidor, tem a chance de esticar prazo, né? Se você puder esticar pelo menos durante 2 anos, isso aí já vai fazer uma baita de uma diferença na mordida do leão na hora que incidir ali o imposto de renda. Então, você consegue diminuir de 22,5% para 15%. Então, isso, na minha opinião, da forma que eu vejo, é uma forma inteligente da gente aplicar o dinheiro para maximizar retorno, porque ainda tem outro detalhe, né, que não faz parte aqui do nosso bate-papo, mas que também deve ser levado em consideração. Normalmente, as ofertas de rendimentos, elas aumentam à medida que o tempo, o prazo de expiração é maior. Então, quanto mais tempo você permanecer aplicado, maior vai ser a oferta, via de regra, né? É claro que você tem que fazer o seu dever de casa, tem que avaliar, comparar, etc. e tal, mas tem essa outra vantagem. E a alíquota cai bastante, né? Cai aí quase 1/3. Então, aproximadamente 1/3. Então, só nessa avaliação, nessa análise, e se realmente você não precisa do dinheiro num prazo menor, e você tem a chance de esticar esse prazo, você não só consegue maximizar retorno, como também consegue diminuir carga tributária. Então, só aí já vai aí uma dica, já vai algo para ser pensado na hora de tomar decisão de investimento. Se puder evitar fazer aplicações num curto espaço de tempo, melhor, né? E ainda tem outras questões aí também, mas eu acho que, como princípio, quanto mais a gente puder esticar o prazo, melhor, porque você já ganha aí de cara na questão da alíquota. E saindo aí um pouco, né, avançando aqui com esse tema, você pode também escolher aplicações de títulos e CDBs que vão ter um prazo maior, um prazo aí, né, mais prolongado, em busca de taxas maiores, mas não vai ter aí nenhum benefício fiscal a partir de 2 anos, né? Então, a partir de 2 anos,
você tem que realmente focar nas condições de taxas, né? E aí, para quem está falando em renda fixa, vai avaliar 3 tipos de estratégias. Aí vamos entrar nas 3 estratégias que existem para renda fixa, né? Você pode aplicar o pós-fixado, que é aquela estratégia em que, como agora, começa aí uma conversa, né? O Banco Central tirou o Forward Guidance, isso não quer dizer necessariamente que os juros vão subir, mas deixou aí uma porta aberta que a partir de agora pode ser que os juros venham a subir, né? Então começam as apostas. Vai subir, não vai subir, começa aquele ruído, aquele barulho de sempre, típico de mercado financeiro, né? Mas a minha sugestão aqui é que você se afaste desse ruído do dia a dia. Eu acho que isso é desnecessário, isso aí só atrapalha, tá? É importante você ter uma visão, você elaborar uma visão de cenário. E se agora você tem dinheiro novo na conta e começa, né, a olhar com mais carinho onde você vai aplicar, e se a sua decisão for aplicar esse dinheiro novo inicialmente em renda fixa, você pode começar a considerar novamente um pós-fixado, que tem aí as suas vantagens, porque vai acompanhar o movimento da Selic. Então, se a Selic voltar a subir, o seu pós-fixado ele acompanha, então pode ser uma boa estratégia. Os pós-fixados têm como característica liquidez, então você também resolve essa questão de liquidez. E o que eu sempre digo é que antes mesmo de você montar a carteira, é importante você definir o quanto que você quer ter de liquidez. Se vai ser 5, 10, 15% da sua carteira em dinheiro líquido, em pós-fixado, em dinheiro que você possa resgatar imediatamente da sua conta. E às vezes, quem ouvir muito os meus vídeos, vai ver que eu sou meio repetitivo mesmo, porque alguns conceitos eu reforço bastante, porque eu acho que são conceitos importantes para qualquer investidor pessoa física que deseja montar a sua própria carteira, que deseja tomar decisão sobre alocação de ativos. Então, se você vai tomar uma decisão, talvez a decisão mais importante para qualquer investidor, que é a decisão de alocar ativos, né? Qual o percentual, qual a proporção que você vai colocar em renda fixa, qual a proporção que você vai colocar em renda variável, né? Vai ser 30-70, 50-50, 20-80, isso aí vai depender do perfil de cada um, da experiência de cada um, da vivência que cada um tem no mercado, para poder chegar a essa conclusão, né? De ser mais conservador, enfim. Mas o importante é que você seja estratégico, que você tenha um plano de alocação, um plano para maximizar retorno, potencializar os seus ganhos e minimizar custos e carga tributária. Então, voltando aqui, né, quando você vai elaborar ou traçar estratégias em renda fixa, você tem, primeiro, o pós-fixado. Segundo lugar, você tem o pré-fixado. Então, por exemplo, lá na época da Dilma, quando se falava impeachment, eu me lembro, 2014, 2015, a taxa de juros, a Selic, estava em 14,25%. Cara, é muito alto. Era uma torre grande, né? Uma torre alta de juros. Isso aí permitiu que muita gente fosse lá e fizesse aplicações em pré-fixado. Eu acho que eu tenho aplicações até hoje em pré-fixado, né? Minha família, muitos dos meus clientes da época, né, em que eu era assessor, tem aí ainda aplicações daquele tempo, até acima de 14,25%. Por quê? Porque depois que ficou claro, né, que as coisas iam melhorar economicamente falando,
né, a economia ia se reorganizar a partir de 2016. Não tenho aqui, né, os números precisos, mas ficou claro que a tendência, quando o Temer assumiu a presidência, que a tendência dos juros, inclusive por causa, em função do contexto global, os juros começaram a cair. Então a tendência estava muito clara, que, né, de 14,25% chegou até 2% nesse período, de 5, 6, 7 anos, não importa. O que importa é que a tendência ficou clara. Você não precisava ser economista para enxergar que os juros estavam caindo e que a tendência era clara e que para nós, investidores, pessoa física, podíamos aproveitar, como muitos aproveitaram, e lacraram taxas altíssimas e que são altas até hoje. Por quê? Porque a gente não só pegou uma taxa alta, acreditando, né, numa visão de cenário de queda de juros, como a estratégia funcionou. Aliás, além das nossas expectativas, ninguém podia imaginar, e eu vou repetir aqui, ninguém podia imaginar que a taxa de juros iria chegar a 2% ao ano. Ninguém. Por isso que eu digo, não existe aquela pessoa, homem, mulher, que consiga enxergar o futuro. As previsões fazem parte do trabalho do economista, do analista, e nossa também, né? A gente tem que fazer uma avaliação, a gente tem que ter uma leitura de cenário, a gente tem que enxergar de um determinado ângulo. Às vezes as tendências estão claras e às vezes não. Como agora. Agora parece que realmente a tendência é de subida, né? Não é se vai subir, é quando vai subir. Mas o nosso papel aqui não é fazer grandes apostas. É realmente fazer uma leitura, entender, né, ver como que isso vai se aplicar à nossa estratégia, ao nosso plano, aos nossos investimentos. Mas não é assim determinante, né? Nós não somos gestores. Nós não temos que bater o Bovespa, ter uma performance melhor do que o colega ao lado, do que o primo. As pessoas ficam muito presas a isso. Isso não importa. O foco aqui que eu quero apresentar para vocês é outro. E dá para você realmente construir patrimônio, construir renda, ter até um desempenho diferenciado, mas como resultado de uma filosofia de investimento que você acaba incorporando ao longo dos anos, através da experiência, através de estudos, de leitura, de análise, de vivência. E é isso que eu quero passar aqui um pouco para vocês. Então, para fechar ali, porque às vezes eu começo a falar, posso sair fora um pouco aí do assunto, mas eu estava falando das 3 estratégias em renda fixa. Então, falei da pós, da pré e o indexado, né? Que o indexado é aquela coisa que nem a gente falou no início do vídeo. A pessoa quer se defender da inflação, está preocupado com a inflação. E, de novo, ruídos, economistas, análises começam a falar da inflação. A inflação vai subir, subiu na verdade, né? Quem faz compras, quem vai ao supermercado aí como eu, está sentindo no bolso essa inflação, que não é só apenas de 3,5%, né? Cá entre nós. Mas isso é outra história, outra conversa. Então, até pouco tempo atrás, antes da pandemia, a inflação estava no chão. Ela estava no chão, né? Não era uma preocupação. De umas semanas e uns meses para cá, é que a inflação passou a ser preocupação, né? Então, o investidor que está ali olhando renda fixa e ele quer se proteger da inflação, ele fez ali a sua leitura de cenário, ele entendeu que a partir de agora o dragão
pode ressurgir, então ele vai para o indexado, porque no indexado ele pode encontrar lá IPCA mais 2, IPCA mais 3, IPCA mais 4, esse é o indexado. E aí, dessa forma, você está protegido da inflação mais juro real, que é uma conta boa. Está aí outro dado interessante, outro conceito interessante, importante, não é só você avaliar ganhos nominais, você precisa também avaliar performance reais, né? Então, assim, bateu a inflação. Além da inflação, quanto que eu ganhei ou deixei de ganhar? Né? Então, os indexados, seja título do Tesouro, seja CDB, eles oferecem ao investidor que quer esticar prazo e que está preocupado com o ressurgimento aí do dragão, da inflação, ele pode pegar um indexado lá, né? IPCA mais 13, IPCA mais 3,5. Tem que ver como é que está o mercado, isso varia de dia para dia, é muito dinâmico, às vezes o mercado está mais nervoso, às vezes o mercado está mais calmo. Então, é por isso que eu sempre digo também, outro conceito aí importante de se ter, nós temos que estar sempre na posição privilegiada de compradores. Você vai comprar, seja renda fixa, seja renda variável, ou um fundo multimercado, você tem que ter capacidade de poupança, você tem que ter ali um capital excedente para sempre estar avaliando as condições do mercado, porque elas mudam. A gente falou aqui, há 5, 6 anos atrás, os juros eles estavam, né, na estratosfera, 14,25%. Isso acabou. Aliás, a era de juros altos, juros de 2 dígitos, é muito difícil a gente voltar a ter juros de 2 dígitos no Brasil. Em alguns países, os juros estão zerados. Nos Estados Unidos está muito próximo disso. Outros países, os juros chegam a ser negativos, ou seja, você tem que pagar para deixar o seu dinheiro num banco, né, numa corretora, seja lá o que for, para não deixar debaixo do colchão. Então, assim, são novos tempos, sem precedentes, e nós estamos aí, né? Enfim, tudo isso é muito novo para todos nós, mas nós temos que continuar com o nosso plano. E ter esses conceitos bem definidos na nossa mente, para que na hora de tomar decisão, a gente saiba o que está fazendo, né? Você, em renda fixa, você vai de pré-fixado, pós-fixado ou indexado. Você aqui, terminando esse vídeo, e eu já vou terminá-lo, você já tem que sair daqui pelo menos sabendo que existem 3 estratégias em renda fixa, né? Então, por favor, essa contribuição que eu quero dar ao seu conhecimento, ao seu entendimento. Qualquer gestor de fundo de renda fixa vai ter que tomar decisão em relação a isso. É claro que qual o tipo de ativo, se vai ser um título do Tesouro, se vai ser privado, crédito privado, aí é outra história. Mas o formato, a estratégia vai ser uma dessas 3. Ou é um pós, ou é um pré, ou é um indexado, né? E também falamos aqui sobre, primeiro, você superar a inflação. O maior desafio do investidor é vencer a inflação todo ano. E apesar de estarmos vivendo aí uma época de inflação mais baixa, né, a inflação tem um poder de corroer o nosso poder aquisitivo, e temos que sim estar atento à questão da inflação. Talvez a primeira lição investimento, né, 101, como diz lá o americano, desculpa aqui o inglês, mas é 101, é a primeira lição, né? O investidor ele tem que superar a inflação. E segundo, ele tem que ter aí um plano para minimizar a carga tributária, né? Tá ciente aí da mordida do leão, falamos aqui de algumas estratégias, a principal dela é você poder esticar o prazo, porque você esticando o prazo, você já tem um ganho marginal
considerável na taxação dos tributos, né? Sem falar que o mercado, em questão aí de oferta e demanda, vai te oferecer taxas melhores. Quanto maior prazo, né, maior é a taxa, porque o risco aí é o tempo, né? Porque durante 2 anos ou mais, muita coisa pode acontecer que não está ao nosso alcance hoje, que a gente não enxerga hoje. Então tem o risco da taxa, que isso aí é um outro papo, mas para hoje é isso. Eu queria compartilhar essas estratégias para minimizar a carga tributária. Acabei não falando sobre custos, deixa aí para um outro vídeo. E acabei falando aí das estratégias em renda fixa, já que essa alíquota também né, da receita sobre os investimentos tem mais a ver mesmo com renda fixa. E eu estava aqui doido para voltar, né, e fazer os vídeos, então começo aí com esse. Espero que vocês gostem e possam aí curtir, dar o like, né, comentar, interagir, para a gente poder aí para nós podermos aprofundarmos mais aí nos temas e até aprendermos aí uns com os outros. Falou? Bons investimentos e até o próximo vídeo. Abraço!